Olá, meus amores. Estou aqui com mais um vídeo, trazendo para vocês a minha história de vida. Eu vou começar bem do início, mesmo, de até quando eu viajei para casa da minha tia em Recife até hoje. Eu espero que vocês assistam esse vídeo com muito carinho, dê bastante atenção. A minha história não foi fácil, também não é fácil ainda, mas eu vivo, apesar das minhas dificuldades, como vocês verem aí que eu mostro para vocês, apesar, né, que eu tenho muita coisa ainda para mudar aqui nessa minha casinha. Eu agradeço muito a Deus pelo que eu tenho hoje. Não tenho muita coisa, mas cada detalhe que eu tenho aqui eu agradeço a Deus. Eu sou muito grata ao Senhor, sabe? Porque eu penso assim, se eu tenho isso hoje, tem pessoas lá fora, gente, que não tem nada. Tem pessoas morando na rua, tem pessoas morando em casa de... Como é? De lona e várias outras coisas, né, gente? Então, assim, eu vejo por essa hipótese assim e agradeço a Deus. Não que eu queira viver assim, mas eu vou, em nome de Jesus, vou mudar. Vou estar mostrando para vocês também cada mudançazinha, quase que não fala, dessa casa. Vou estar mostrando. Mas enfim, gente, vamos logo para minha história. Gente, eu com 7 anos de idade, eu fui abusada. Meu pai e minha mãe colocou um senhor dentro de casa. Ele era alcoólatra. Ele não tinha onde dormir. E meu pai e minha mãe colocou ele para dormir no terraço da minha casa. Daí, meu pai e minha mãe sempre deixavam eu e meus irmãos, porque minha mãe tem 5 irmãos, ou tem 5 filhos. E daí ele deixava a gente brincar na rua. E esse homem pegou uma bicicleta e ficou andando de bicicleta, ganhando na rua com a gente. E aconteceu isso com minha irmã mais velha, aconteceu isso com minha irmã mais nova, aconteceu com como é? A mais velha que eu, a mais velha, a encostada mais velha, comigo contra minha irmã, pequenininha. E quando chegou na minha vez, ele me levou para uma mata, né? Me abusou de mim. E graças a Deus, gente, ele me trouxe de volta para casa. Ele me trouxe para casa, minha mãe perguntou o que tinha acontecido, eu falei o que aconteceu, né? E eu não me lembro que meu pai jogou a bicicleta nele, em cima dele. Também não me lembro do caso, que eu não me lembro mais onde esse homem tá, onde esse homem existe, se ele já morreu, eu não sei mais dele, graças a Deus. Daí, gente, os anos foi se passando, meu pai se separou da minha mãe, meu pai batia muito na minha mãe, muito mesmo. Ele só via brigando por conta que minha mãe bebe. Meu pai também é usuário de droga e ele batia muito nela. Até um dia que ele deu nela, que meteu a pá na cabeça dela, cortou a cabeça dela, que ele pensou que tinha matado a minha mãe e ele foi embora para Recife. Foi embora, os anos foi passando. Quando eu completei 9 anos de idade, eu quis conhecer outra cidade. Eu quis conhecer e meu pai me chamou para ir morar com ele. E minha mãe me pediu muito, ela só faltou me implorar para mim não ir. E eu empolgada queria ir, eu queria conhecer outra cidade. Não para morar com meu pai, mas para eu conhecer outros lugares. E eu fui, gente. Fui para casa da minha tia, não morei com meu pai, fui para casa da minha tia, passei um ano lá com 10 anos de idade. 10 anos de idade, eu fiquei lá um bom tempo, né? Um ano, na verdade, um ano. Aí quando eu completei 10 anos, eu fui visitar meu pai, porque eu estava morando em Recife e meu pai é de Aliança. Eu acho que é como se fosse um anterior, assim, um anteriorzinho,
Tipo assim, é igual aqui, tem a João Pessoa e tem Paraíba, né? Pronto. Aí pronto, eu fui pra lá, passar minhas férias, porque eu tinha feito, tava feito balé, eu tinha balé, eu tava de férias do balé e do curso também, dos meus estudos. Aí fui passar a férias lá. De lá, minha gente, eu com 10 anos de idade, quase 11, eu bebi, tomei álcool. Meu pai não ligou, nada. Foi a primeira vez na minha vida que eu tomei isso. Eu com 10 anos de idade. Fui. Eu fiquei bêbada. Eu me lembro ainda que meu pai, minha irmã colocou eu na cama na sala, que tem uma caminha de solteiro, que era a cama do meu pai. Daí, gente, quando eu acordei com a parte da minha roupa de baixo tirada. Me lembro. Eu não me lembro se ele abusou, penettou, conseguiu, só que eu me lembro que eu acordei com a parte íntima dele nas minhas coxas. Do meu pai. Quando eu me levanto, eu ainda chamo por ele e ele finge que tá dormindo. Isso me dói, sabe, gente, até hoje. Eu tenho trauma, não deixo meu filho no colo de ninguém. Meu filho só sai na rua se eu sair. Até então eles são pequenininhos, né? Mas eu só saio na rua se eu sair. E o que mais me dói, gente, é que eu fui abusada por meu próprio pai, sabe? Não que não me doa que eu fui abusada por outro homem. Não, isso dói em qualquer mulher, em qualquer criança. Isso machuca, sabe? Mas o do meu pai doeu e dói até hoje. Até hoje eu não consigo falar. Se alguém me segurar a força, ou passar muito tempo segurando uma força, eu entro em desespero. Às vezes eu me fico pensando, às vezes eu fico com crise de ansiedade, não sei se é por conta disso. Enfim, gente, eu vim embora, liguei pra minha mãe e vim pra casa. Minha mãe foi me buscar lá. Minha mãe teve muito medo dele. Mesmo assim, minha mãe veio. No outro dia, minha mãe já arrumou um dinheiro emprestado e veio me buscar. Por isso que eu digo, gente, valorize a mãe de vocês. Ame quanto puder amar, porque mãe é única. Mãe é tão especial na vida da gente, sabe? Ela sofreu muito e sofre até hoje, sabe? Uma mulher muito trabalhadora. E ela sempre deixou de comer, gente, tirava da boca dela pra dar aos filhos, sabe? Eu sou muito grata à minha mãe por tudo que ela faz pela gente, sabe? Até hoje, o que ela fizer, ela lembra da gente. Aí, gente, minha mãe trouxe embora, eu vim pra Paraíba, né? Eu vim pra cá, com 11 anos de idade, eu já namorava. Eu namorava em casa, eu com 11 anos, mas nunca teve relação sexual com ninguém. Namorava assim, sabe, gente? Dia assim, em casa assim, só de beijo, sabe? Mas nunca. Até então, veio um homem mais experiente do que eu, né? Eu perdi minha virgindade com ele, infelizmente. Aí, pronto, acho que uma semana depois que eu perdi minha virgindade, eu conheci meu esposo. E eu tava perto de completar meus 12 anos. E quando eu fui morar com ele, assim que eu fui morar mesmo com ele, eu tinha 11 anos. Aí pronto, aí acho que com uma semana, 2 semanas, não sei se eu não me engano, eu completei meus 12 anos de idade. E daí, eu com ele, eu fui morar na casa da minha sogra, né? Porque teve uma criança, né, de 12 anos de idade e um adolescente de 17 anos. Não tinha estrutura para morar dentro de uma casa sozinho. Só que eu, gente, eu sempre quis
morar na minha casa sozinha. Mesmo que fosse assim, ó, como vocês veem aí no vídeo, né? Tudo simplesinho, mas eu queria estar na minha casa, eu queria fazer meu comer, eu queria ter aquela liberdade, sabe? Eu queria estar na minha casa, eu queria ter essa experiência. E quando eu casei, gente, eu não sabia que eu estava casada, não. Eu não sabia que estava casada, né? Como fosse hoje, a gente na sala e meu esposo falou assim, sabia que já estava casada comigo? Que já estava casado comigo? Eu disse, eu não, a gente somos namorados. Aí eu disse, não, você é minha mulher. A gente somos só casados no papel, mas você é minha mulher. Aí ele disse, não. Aí ele chamou a mãe dele, ô mãe, já não é minha mulher, a gente já tá casado, está. Eu lembro como fosse hoje, gente. A minha sogra, ela faleceu, sabe? E eu sempre quis minha casa. Eu e a minha sogra, a gente sempre brigou. Assim, discutia. De grito, sabe, gente? Discutia, assim, de briga, mas não uma chama palavrão com a outra, ou algo do tipo, não. Mas a nossa discussão, nosso desentendimento sempre foi porque eu queria morar sozinha. Eu queria que meu esposo, ele começasse a trabalhar. Não que ele não trabalhasse, ele trabalhava, mas assim, trabalhava como queria, entendeu? E eu sempre quis que ele trabalhasse, me colocasse dentro de uma casinha. Até então, ele trabalhou, né? Me colocou dentro de uma casa, mas a gente não conseguiu, porque ele trabalhava de carteira fechada e a gente voltou para casa da minha sogra de novo. Daí, gente, a gente já queria engravidar. Eu já queria engravidar. Incrível que pareça, mas eu já queria um filho. E daí passou anos, gente. Anos eu tentando engravidar e eu não conseguia engravidar. Eu não conseguia. Depois de eu tentar engravidar, e eu fui investigar o que eu tinha. E eu tinha muitos cistos e policistos. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Ó, o que eu tinha. Tem esse daqui, gente, ó. Eu tinha vários polimicrocísticos. Eu tinha isso. E esse que o médico riscou aqui, ó, tá vendo? Riscado com a caneta. E o ovário também, olha, tava muito aumentado no ovário. Esse vários polimicrocísticos, ele me empatava de engravidar. E daí eu não conseguia ter filho. Ele disse, enquanto esses ovários, esse policístico tava esse aqui, eu não ia engravidar. Daí ele passou um encaminhamento para mim ir lá para HU, fazer um tratamento lá. E eu fui fazer tratamento. Daí, gente, passou muitos anos. Passou, deixa eu ver, 8 anos para poder engravidar do meu primeiro filho. Isso tá aqui, gente, ó. Muitos exames que eu fiz. Eu tenho guardado até hoje. Pra me poder engravidar, porque era meu sonho. E todo mês era uma frustração pra mim, gente, sabe? Eu não conseguia engravidar. Eu ver a minha irmã engravidar, que não tinha casado primeiro do que eu. Minhas irmãs, na verdade. E eu ficando. E isso daí mexia muito comigo. Eu ficava muito triste todo mês, quando a minha situação chegava. Eu chorava, gente. Eu chorava desesperadamente. Porque eu queria muito engravidar. Eu não conseguia. E minha sogra, ela tinha outra nora, né? E ela tinha netos, ela tinha filhos. E ela sempre brincava comigo, eu não sei se isso era brincadeira, eu não sei, mas ela sempre dizia, olha, Jana, eu tenho e tu não tem. E isso me magoava muito, gente. Me magoava muito mesmo. E eu ficava triste, sabe? Até que chegou uma amiga minha e falou assim, ô Jane, quando chega o dia das mães, tu não chora não? Isso foi, gente, o dia das mães, no dia, em 2019, dia das mães. Ainda me lembro como fosse hoje. Ela disse assim, Jane, tu não chora não quando chega o dia das mães? Eu disse, por quê? Porque eu não consegui ter um filho. E ela também não consegue. Ela não consegue até hoje, assim, ter um filho, mas eu creio que Deus vai abençoar ela e vai dar um filho a ela. Eu creio em nome de Jesus. E até hoje ela está fazendo tratamento também. Só que o problema dela é diferente do meu. Mas Deus vai abençoar ela em nome de Jesus.
E daí, gente, eu fui tomar um banho, porque eu tava indo pra igreja, eu era evangélica na época. Eu passei mais de 10 anos na igreja. E eu saí, isso já é outra história, saí por causa, né? Isso já é outra história. Aí eu pedia muito, Senhor, eu pedia muito. E eu chorei, gente, quando ela disse isso. Eu chorei tanto, tanto, tanto no banheiro, desesperadamente, pedindo ao Senhor, ajoelhada. E eu saí do banho, fui pro quarto e fui chorar no colo do meu esposo. E ainda me lembro como ele falou assim, não chore não, meu amor, vai chegar a nossa vez. E eu chorava, e era o Dia das Mães, e na igreja sempre tem esses eventos, sabe? Dia das Mães, sempre tem a lembrancinha, sempre, né? Filhos declarando pra mãe. E eu não queria ir pra igreja, por conta que eu fiquei muito angustiada, estava muito angustiada. Só que eu resolvi ir. Quando eu fui pra igreja, a minha cunhada falou assim pra mim, quando terminou o culto. Ela disse assim pra mim, eu guardei sua lembrancinha, por conta que no final desse ano, ainda você vai engravidar e você vai se tornar mãe. Eu disse, eu creio, em nome de Jesus. E quando foi em setembro, eu descobri que estava grávida. No mesmo ano, eu descobri que estava grávida em setembro. E foi uma alegria, gente, foi uma alegria. Tanto da parte da minha família, tanto da parte da família dele. Por conta que só faltava, assim, o netinho, né, da minha mãe, eu casada. E só faltava o netinho da parte dele também, né? Porque ele é o caçula e ele era muito mimado, ele era. E todo mundo ficou muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo. Só que quando eu descobri que estava grávida, em seguida, em outubro, minha sogra descobriu que estava com câncer. Infelizmente. Ela descobriu que estava com câncer. E ela faleceu, gente. Minha sogra faleceu. A gente lembra dela, eu e meu esposo, a gente lembra dela ainda como fosse hoje, como ela estivesse presente, as coisas, né? Mas nunca odiei minha sogra. Sempre amei minha sogra, apesar da desavença que teve aí ela, né? Que a desavença que teve é só que eu queria que meu esposo trabalhasse. E ela não queria que ele trabalhasse. Porque ela dizia que se ele trabalhasse, ele comia. Se não trabalhasse, ele também comia. E eu queria, gente, estar muito numa casinha. Eu queria muito minha casinha, entendeu? Queria muito, muito, muito mesmo. E era essa a desavença da gente, sabe? E quando a minha sogra ficou doente, a gente morava numa casa, né, que meu sogro pagava, se eu não me engano, era 600 de aluguel, ainda fora água e energia, ou era 500. E aí fora água e energia. E não tava dando pra ele o serviço dele. Ele é serralheiro, mas o serviço dele não tava dando, sabe? E tem uma casa do lado, que a minha cunhada ia desocupar, que a gente já tinha morado nela antes, e aí ele queria que ela fosse pra lá. Por conta do dinheiro, por causa da despesa e tudo mais, e a casa era mais barata, e não pagava nem água nem energia. Só que a casa era muito pequenininha, e eu já tinha meu filho. Já tinha meu filho. Antes disso, gente, antes de a gente ir pra lá, minha sogra, quando descobriu que estava com câncer, foi uma luta por conta que ela tirou os seios dela. E depois que tirou os seios dela, começou a fazer tratamento, né? Ela raspou o cabelo também, começou a fazer tratamento. E ela ficou muito fraca e descobriu que estava com metástases. Descobriu que estava com metástases e ela não queria que eu saísse de casa. Mas como ela ia se mudar para outra casa, que era mais pequena, eu tinha guarda-roupa, tinha um berço pro menino, tinha outras coisas, tinha cama. Não ia dar num quartinho que meu sogro tá morando até hoje, meu sogro tá morando lá, conta a mulher dele. E eu perguntei à minha mãe se ela me deixava aqui, onde eu tô hoje, que é a minha casa. E antigamente era alugada. Aí ela disse que deixava, ela tirou o rapaz que tava aqui, um senhor, pediu a casa a ele, o quartinho a ele e me deixou morando aqui. E eu fui muito julgada, gente, por isso. Eu fui muito julgada. Porque
Eu vim morar aqui, minha sogra não queria que eu saísse de casa, né? Principalmente por conta do netinho dela, né? E aí, e o filho, eu não queria que eu saísse, e eu vim morar aqui, por conta que não ia dar lá. E eu fui muito julgada porque eu saí de casa e disseram que eu saí no momento errado. Só, gente, só eu, Deus sabe. E minha cunhada, né? Por conta a gente cuidou da minha sogra. Eu com meu filho pequeno, menos de 1 ano. Quando eu tava de resguardo, deu ainda para cuidar de mim. Mas depois que parou meu resguardo, ela não conseguiu mais cuidar de mim. Por conta que ela começou a fazer o tratamento e ficou muito fraca. Aí tirou a mama e foi eu que cuidei dela, gente. Eu e minha cunhada cuidou dela. E quase no fim, né, da morte dela, eu tava lá cuidando dela. Eu passei 10 anos. 10 anos lá na casa da minha sogra. 10 anos. E quando eu resolvi sair da casa da minha sogra, eu fui julgada por conta disso, né? Por conta que ela estava doente e não queria que eu saísse de casa. Só que eu só saí, gente, por conta que minha cunhada, minhas duas cunhadas já estavam planejando, né, de minha sogra sair daquela casa e morar onde minha cunhada ia morar, né? E não dava pra mim ficar lá e eu pedi minha mãe pra ficar aqui. E eu fui muito julgada por isso, mas ninguém olhou pra mim quando eu tava ali cuidando dela. E eu cuidei com o maior amor, sabe? Com o maior amor, com o maior carinho, com o maior cuidado. Eu tava se sentindo cansada, exausta, eu e minha cunhada. Só que a gente tava ali, cuidando dela. Minha cunhada vinha do dia, passava o dia, às vezes à noite. Ela também começou a dormir lá também, quando não tava dormindo mais só para ir para casa, ela começou a dormir lá também. E de noite a gente cuidando da minha sogra, né? Mas quando eu decidi ir embora, me julgaram por conta disso. Mas, gente, eu não me senti culpada não, sabe? Eu não me senti por conta que eu cuidei dela com o maior amor, com o maior carinho. Só na reta final, que não deu pra me cuidar dela, porque eu vim pra cá. Tava com meu filho pequenininho, mas eu ainda ia pra lá. Aí ficou minhas duas cunhadas cuidando dela. Depois que eu saí, minha outra cunhada ficou cuidando dela. Ainda fui julgada por isso. E hoje eu tô aqui, morando nessa casa. Minha sogra faleceu, né? Tô morando aqui nessa casa. Tive outro filho, né? Que é meus dois filhos, minhas duas bênçãos de Deus. Não quero mais filho, gente. Não pretendo ter mais filho. Não pretendo. Não venho no meu pensamento assim ter mais filho. Eu agradeço muito a Deus pela dádiva dele ter me concedido ser mãe. Agradeço muito de verdade todo o meu coração. Também não pretendo ligar, gente. Eu não pretendo ligar porque eu acho que isso é uma injustiça, sabe? Eu sofrer tanto, passar anos e anos pedindo a Deus um filho e eu irá ligar. Só que eu só não quero mais ter filhos, mas eu não pretendo ligar. Sabe? Nem fazer nada assim, de operação, nada não. E minhas duas gravidez, gente, foi de risco. A primeira, eu tive diabetes gestacional, também minha pressão também aumentou. E no segundo, eu tive só a hipertensão, né? A pressão aumentou e eu tive pré-eclâmpsia. Quase que eu morro na sala de cirurgia. Mas pela honra e glória do Senhor, eu tô aqui, né? Eu e meu filho, por conta dessas coisas, né, gente, que eu sempre... Minha duas gravidez foi um pouco complicada. Sai sempre o meu nariz, eu passo muito mal, não consigo muito ficar em pé. Tudo isso, gente, tudo isso, muita coisa, muita coisa. Mas estou aqui, né? Eu com meu filho, minha família, faz 14 anos que eu tô com meu esposo, né? 14 anos que eu tô com ele. Ele é um homem muito bom pra mim, gente. Muito bom. Eu agradeço a Deus, né? Por ter minha família. Todo casal tem sua desavença, né, gente? Todo casal tem, mas ele é uma pessoa muito boa, uma pessoa que ele não é de sair para estar bebendo fora e me deixar em casa. Ele é uma pessoa que tá ali participando junto com as crianças, sabe?
Não, um homem de bater em mim. Graças a Deus, tive sorte. Sorte não, foi Deus. Né? Por conta que quando eu conheci ele, ele veio me buscar aqui do nada. Disse que a irmã dele que queria falar comigo, mas não era. Era ele que queria me conhecer mesmo. E graças a Deus, estamos juntos até hoje, gente. Até hoje. E essa foi a minha história, gente. Essa é a minha história. Não tá detalhes por detalhes, mas foi um pouco da minha história. No começo, né, não foi fácil, por conta dessas coisas que eu vivi, né, esses abusos. Mas hoje eu posso dizer que, tipo assim, eu sou feliz. Apesar das dificuldades que passamos, né, financeiramente. Mas eu sou feliz, gente, porque eu tenho uma família muito abençoada. Deus me abençoou grandemente mesmo, com minha família. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, né? Deixe seu joinha. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Por favor, escuta ele por detalhe. Que eu sei que tem gente que passou pior, né? Tem gente que passou muito mais sofrimento do que eu. E eu tinha esquecido, gente. Meu padrasto ainda me assediou. Tentou também abusar de mim também. E eu ficava me perguntando se o problema era eu. Eu sempre me perguntei isso, sabe? Se o problema estava em mim. Porque eu nunca fui, gente, uma mulher safada. Nunca fui uma criança... Assim, não existe criança safada, gente. Eu acho que não existe. Por conta que ninguém merece passar por isso. Ninguém merece. Ninguém merece passar por uma coisa dessa. E infelizmente eu passei, né? E tem outras pessoas e outros que passam. Mas é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, se inscreve no canal. Assista com muito carinho. Deixa seu joinha. Aperte o sininho. Quando chegar meus vídeos, aparecer a notificação. E é isso, meus amores. Beijo pra vocês. E espero que me acompanhem e gostem muito desse vídeo. Viu? Tchau, minha gente. Até o próximo vídeo.